Eu tentei a noite toda e nada me aconteceu. Você já se sentiu numa posição que já deu tudo de si e mesmo assim nada aconteceu? Se você está vivenciando isso agora, esse devocional é para você. Mas antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, habilite o sininho e curta o vídeo para que a mensagem de Deus vá mais longe. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para o devocional. Hoje eu quero te contar uma história que aconteceu na margem de um lago logo cedo pela manhã e com um pescador que se chamava Simão, o Pedro. Quem já ouviu falar dessa história? O Pedro, nessa noite, ele estava exausto, ele estava pescando, tentando pescar na verdade, e nada acontecia, puxando a rede, jogando a rede, a noite inteira sendo frustrado, sabe, cansado, exausto. O Pedro, ele não tinha como um hobby a pesca. O Pedro, ele sustentava a sua família com essa pesca. Então, ele pescava todos os dias, era uma responsabilidade, porque o Pedro, ele era líder de uma casa, amém? Então, nessa noite, o Pedro, ele exausto de tanto tentar jogar a rede, nada de vir o peixe, ele simplesmente desistiu depois de horas e horas tentando. Então, no momento em que o Pedro estava recolhendo as suas redes e lavando, já desistindo, faz sentido, né? A pessoa está tentando durante toda a sua noite e nada acontece. Imagina o sentido de você finalizar o seu trabalho e não ter nada para você poder ter o seu dinheiro, para alimentar a sua família. E aí que chega Jesus. Ele entra em ação. Jesus, ele se aproxima do Pedro, ele sobe no barco do Pedro e pede para o Pedro afastar um pouco da margem e ensina a multidão. Naquele dia, Jesus, ele fazia tantos milagres que as pessoas, elas começaram a caminhar junto com Jesus. Então, Jesus, ele vira para Pedro e diz: avance para o fundo e lança as vossas redes para as pescas. Lucas 5:4. Agora imagine junto comigo, quando Jesus veio à terra, Jesus, ele era carpinteiro e o Pedro, ele era pescador. Então era o Pedro que entendia de pesca, o Pedro entendia do vento, o Pedro entendia qual dia ruim e qual dia bom para a pesca. Ele entendia do horário, ele entendia do lago, amém? E é aí que Jesus, nessa hora, ele pede para o Pedro jogar a rede novamente, sabe? No mesmo lugar, na mesma situação, Jesus, ele pede para o Pedro lançar a rede novamente. Isso não fazia sentido nenhum para a lógica humana. Mas o Pedro, ele ouviu a Jesus e ele não discutiu. O Pedro, ele disse algo extraordinário. Ele disse: mestre, nós tentamos a noite inteira e não conseguimos apanhar nenhum peixe. Jesus, vendo que o Pedro estava exausto e cansado, e o Pedro, ele disse: mas na tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia! Foram 5 palavras que mudou totalmente o dia do Pedro, o destino dele naquele momento, sabe? Mas, ele disse, mas na tua palavra lançarei. Aleluia! Às vezes Deus não muda a nossa situação antes da gente ser obediente. Às vezes, ele pede para a gente jogar a rede de novo no momento difícil, por exemplo, no casamento, sabe, que esteja difícil, no emprego que parece que não vai para frente, ou mesmo em um sonho que a gente tentou e não conseguiu. E Jesus está lá, jogue a rede novamente. E nós não jogamos. Então Deus, ele irá agir quando nós estivermos na obediência. Você vai confiar mais na experiência do seu fracasso ou na palavra de Jesus? O Pedro, ele não jogou a rede porque achou que ia dar certo.
Ele jogou a rede porque confiou a quem estava mandando jogar. E sabe o que aconteceu? A rede ficou tão cheia de peixes que rasgou. Aleluia, glória ao Senhor. Eles tiveram que chamar outro barco para ajudar de tanta dificuldade que os barcos quase afundaram. Aleluia, glória ao Senhor. Deus, ele não muda só a situação, ele transforma além do que pedimos ou o que pensamos. Aleluia. Talvez hoje Deus esteja falando com você. Filho, eu sei que você tentou, eu sei que você se cansou, mas vai lá de novo na minha palavra. Aleluia. Hoje Deus diz para você, jogue a rede novamente. Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser uma ligação que você adiou, sabe? Pode ser uma oração que você tem orado e não tenha visto nenhum resultado. Deus diz hoje, não desista, jogue a rede novamente. Amém? Mas na palavra do Senhor, com fé, confiando, porque Deus, ele não te esqueceu. Deus, ele está com você. Aleluia! E o milagre há de acontecer. Jogue a rede na palavra dele, não porque faz sentido, sabe? Mas porque ele mandou. Deus, ele conhece o lago, ele sabe onde estão os peixes e ele está te convidando para uma nova tentativa. Amém. Mas dessa vez com Deus no barco, com ele no barco. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos orar e finalizar este devocional. Então repita comigo esta oração. Senhor Jesus, assim como Pedro, eu também me cansei de tentar. Mas hoje eu escolho confiar na tua palavra mais do que a minha experiência. Ajuda-me a jogar a rede de novo, com fé, com alegria, com esperança. Entra no meu barco, Jesus. Eu não consigo sentir. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória ao Senhor. Se esse devocional de alguma forma tocou o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir a palavra do Senhor. Às vezes, tem pessoas ao seu lado que está com a rede nas mãos, pronta para desistir. Que Deus te abençoe. E lembra-se, o milagre começa quando você joga a rede de novo. Aleluia! Pessoal, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, assim se Deus permitir. Um beijo e até mais!